Então vamos para a nossa aula de número 5, conjuntos e operações. E nessa aula então a gente vai estar fazendo uma revisão, né, sobre os conjuntos, não necessariamente os numéricos, as formas com as quais a gente pode operar entre conjuntos, né, e de que forma a função se relaciona então, né, com os conjuntos e as suas operações, né? Lembrando que o foco desse nosso curso são as funções. Então, para isso, vamos lembrar um pouquinho, né, o que é conjunto, né? De que forma a gente pode estar definindo conjunto, né? Então, um conjunto é uma coleção, é um agrupamento, uma classe, né? Então, por exemplo, tomando as vogais, que são aquelas nossas 5 letras do alfabeto, A, E, I, O, U, né? A gente pode estar representando esse conjunto matematicamente, principalmente, né, de algumas formas, né? Então se convencionam algumas formas de representação em relação a conjuntos. A primeira delas e mais comum é o nosso diagrama, né? O que é o diagrama, né? É uma linha fechada, então normalmente é uma linha curva, né, mas poderia ser um polígono, um retângulo, enfim, desde que seja fechado, e lá dentro, então, dessa figura fechada, a gente vai estar colocando os elementos, né, que pertencem a esse conjunto específico. Então, como eu estou querendo trabalhar com as vogais, quem são os elementos, né? Vão ser as letrinhas A, E, I, O e U. Então, outra coisa muito comum nos conjuntos também, né, a gente denominar o conjunto por uma letra maiúscula. Então, nesse caso, por exemplo, né, a letra V maiúscula está representando aquele diagrama em que os elementos A, E, I, O, U, né, estão lá dentro, ou seja, eles pertencem a esse conjunto. Na aulinha de hoje a gente vai estar estudando, né, relembrando essas relações, né, a relação de pertencer, um elemento pertence ou não pertence a determinado conjunto, e também as relações entre os conjuntos, né, será que é possível um conjunto estar dentro de outro conjunto, né? A gente usa a expressão está contido. Então, isso a gente vai estar relembrando também na nossa aula de hoje, né? As relações de pertinência e de inclusão. Então, por exemplo, a letra A, que é uma vogal, ela pertence a V, ou seja, ela pertence ao conjunto V, enquanto que D, que não é uma vogal, que é uma consoante, não pertence ao conjunto V. Por que não pertence? Porque eu defini o conjunto V como sendo o conjunto das vogais, né? E além disso, a gente pode, tá, né, já relembrando aqui a questão, né, de eu criar pequenos conjuntos a partir de elementos, né? Então, por exemplo, se eu quisesse, né, pegar os elementos do conjunto V, que são as letrinhas A, E, I, O, U, e criar um conjunto específico para cada uma delas, né? A forma que a gente faz isso na matemática é usando as chaves. Então, se eu atribuir, né, um par de chaves, né, a um elemento, eu estou tornando esse elemento um subconjunto, né? Ou seja, um pequeno conjunto dentro daquele grupo, né? Então, por exemplo, numa sala de aula, né, a gente poderia pensar assim, tem 30 alunos, né? Então eles formam um conjunto, que é a turma, mas eu poderia separar essa turma em trios, né, formando 10 trios. Então eu teria ali alguns subconjuntos, né? Então seria mais ou menos esse exemplo na prática, né? Eu estou fazendo com que cada um daqueles elementos possam se tornar, né, um pequeno conjunto dentro desse conjunto maior. E daí a relação que a gente passa a ter é uma relação de inclusão. Então observa que quando eu usei a letra A sem as chaves, a relação se estabeleceu a partir do símbolo E, que significa pertence. A gente vai estudar isso daqui um pouquinho. Em contrapartida, a letra D, que não pertence, eu usei um E riscado, porque não pertence. Então, o risco vai estar representando o não. Em contrapartida, quando eu usei as chaves para a letra E, que é uma vogal, a letra E é um elemento de V e a relação deveria ser de pertencer, ou seja, com a letra E. Mas a partir do momento que eu usei as chaves, eu tornei o E um conjunto. Então, a gente muda a relação. Agora é uma relação entre conjuntos. Então, a gente passa a estabelecer essa relação com a letra C, que representa está contido. Então, um conjunto está contido dentro de outro conjunto, enquanto que um elemento pertence a um determinado conjunto. Mas vamos seguir adiante, né, com as nossas formas de representar um conjunto. Então, a gente viu que pode ser por diagrama, mas eu poderia, né, simplesmente, então, a partir dessa definição de que as chaves criam um conjunto, colocar esses elementos A, E, I, O, U,
né, de forma enumerada dentro de duas chaves. Então, estou criando ali, né, o conjunto V, né, então a gente pode falar enumeração ou por extensão também, né, em que a gente vai discriminar os elementos que estão ali dentro. Ou a gente poderia também dar uma característica para o conjunto V, né, e criar então uma representação, né, a partir do qual a gente informa, né, uma propriedade, uma característica, e a pessoa, na sua leitura, ela vai ter que compreender quem é esse conjunto, né? Então a gente também pode chamar de compreensão essa forma de representar. Então, em que eu digo ali, ó, quem é V? V são todas as letras, então eu estou usando a letra X como representante das letras, né? Então V são todas aquelas letras, tal que, né, essa letra tem que ser vogal. Então, quem são todas essas possibilidades, né? Quem são esses X que podem assumir o papel de uma vogal? É o A, o E, o I, o O e o U. Beleza? Então, isso aqui, né, só uns conceitos iniciais, né, para que a gente possa, então, dar continuidade nessa nossa aula. Então, vamos falar, então, dos subconjuntos, né? Então, o que é um subconjunto, né? Um subconjunto é aquele conjunto criado com os elementos, né, que pertencem a um conjunto referência. Então, no exemplo anterior, eu usei a vogal como uma referência, né, o conjunto das vogais como uma referência. Então, eu poderia criar vários conjuntos a partir das letras A, E, I, O, U, né? Então, o conjunto A vai ser subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A pertencerem a B, certo? Então, essa é uma premissa, né, que tem que valer. Então, a gente representa, né, a letrinha C e B. Significa que A está contido em B. Então, a gente pode também entender que A é um subconjunto de B. Então, por exemplo, né, se eu considerar o A, aqueles números, né, todos os números, então agora eu tenho a compreensão de que X é um número a partir do momento em que eu leio a continuidade, né? X, tal que X é número primo, ímpar menor que 10. Então, agora a letra X está assumindo o papel de números. No slide anterior, a letra X estava assumindo o papel de letras, né? E letras que eram vogais. Então, agora aqui a letra X está assumindo o papel de números, que tem que ser primo, ímpar e menor que 10. Então, lembra que a gente só tem um número primo que não é ímpar, né? Que é o 2. Então, quem são os primos ímpares menores que 10? É o 3, o 5, o 7, né? Então, a gente tem ali que o conjunto A pode, então, agora, no momento que eu compreendi, né, a estrutura daquele conjunto, né, ou seja, as propriedades que aqueles números possuem, eu posso escrever na sua forma, né, de extensão, né? Então, ali eu estou enumerando cada um dos elementos. E eu vou pegar um conjunto B, então, em que vai ser representado pelos X, tal que x é um algarismo ímpar. Então, mais uma vez, o x, né, tendo a representação numérica, né, só que agora trazendo algarismos, né? Lembra que a gente tem uma diferença entre algarismo e número. Os números são formados a partir dos algarismos, né? A gente só tem 10 algarismos. E é justamente por isso que o nosso sistema ele é dito decimal, né? Que todos os números vão ser construídos a partir, né, de 10 possibilidades, né, que é do 0 ao 9. Então, quem são os algarismos ímpares, né? É o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, observa que o A, que é representado pelo 3, o 5 e o 7, ele está contido no B. Né? Então, o B quem é? É o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Se o A é formado por 3, 5 e 7, então o A é um pequeno grupo, né, que foi formado a partir dos elementos de B, que são os elementos 3, 5 e 7. Então, a gente diz que o A está contido em B. Uma coisa que a gente pode obter são todas as possibilidades de subconjunto que a gente pode ter a partir de uma quantidade de elementos. Né? Então, quando a gente tem o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis, a gente chama esse conjunto de conjunto das partes. Então, se eu considerar o conjunto A, né, que é um conjunto que tem menos elementos, e eu quiser todos os subconjuntos de A, a gente vai determinar por P de A, ou seja, o conjunto das partes de A. Então, a gente poderia formar, né, vários subconjuntos a partir dos elementos 3, 5 e 7. Por exemplo, a gente poderia formar um conjunto para o 3, um conjunto para o 5, um conjunto para o 7, né, que seriam os conjuntos, então, unitários. A gente poderia formar duplas, 3 e 5, 3 e 7, 5 e 7.
a gente poderia formar o próprio trio 3, 5 e 7, né? Mas tem uma coisa que às vezes a gente não lembra, né? Que é o fato de que todo conjunto, né, antes de ser enumerado, né, ele contém o vazio dentro de si. Né? Então, antes dele ser preenchido com um elemento, né, existe o vazio lá dentro, e a gente considera o vazio um conjunto na matemática. Então, o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, ele sempre vai ser subconjunto de qualquer conjunto. E a gente representa o conjunto vazio ou pela bolinha riscada ou pelas chaves sem nenhum elemento dentro, justamente para representar, né, que é um conjunto vazio. Certo? Então, olha só, quem são os subconjuntos DA? Né? Os subconjuntos DA vão ser o 3, o 5, né? O conjunto formado pelo 3, o conjunto formado pelo 5, o conjunto formado pelo 7, o conjunto formado pelo 3 e o 5, pelo 3 e o 7, pelo 5 e o 7, pelo 3, 5 e 7 e o próprio conjunto vazio. Então, observa que a gente tem 8 subconjuntos possíveis a partir dos 3 elementos de A. Então, né, a gente representa o Nzinho A são os números de elementos de A. São 3. É o elemento 3, o elemento 5 e o elemento 7. Mas o número de elementos de P de A, ou seja, o número de elementos, né, do conjunto das partes de A são 8. Porque a gente vai ter ali, né, 8 possibilidades de subconjuntos. Então, a gente observa que esse 8 ele tem uma relação com o 3. Né? Qual é a relação? Se a gente pensar que cada elemento pode formar ou não, né? Pode participar ou não da formação de um subconjunto, sempre tem 2 possibilidades para cada elemento. Então, para o 3 tem 2 possibilidades, que é o fato dele compor ou não um subconjunto. Para o 5 tem 2 possibilidades, né? Compor ou não um subconjunto, e para o 7 também. Então, dentro da análise combinatória, a gente formaria, né, uma potência aqui, né? Cada elemento, né, tem 2 possibilidades, então é 2 vezes 2 vezes 2, né? Ou seja, 2 elevado na 3. Então, a gente define, né, como o número de subconjuntos possíveis, que seria o número de elementos do conjunto das partes de qualquer conjunto, como a potência 2 elevado no número de elementos. Beleza? Então, às vezes, isso é questão de concurso, né, de vestibular. Então, é só a gente lembrar, né, que é um pensamento combinatório, certo? Relação de pertinência e inclusão, que é aquilo que a gente tinha comentado, então, lá no primeiro slide, né, que é o fato da gente estabelecer uma relação entre elemento e conjunto e uma relação, né, entre conjuntos. Então, quando a gente fala de elemento e conjunto, a gente usa pertinência. Quando a gente fala de conjunto relacionado a conjunto, a gente usa a inclusão. Então, a pertinência ela vai ser uma relação que vai se utilizar, né, dos símbolos e ou e riscado. E é uma relação entre elemento e conjunto. Né? Então, tomando, por exemplo, o conjunto B, que vai ser formado, né, por algarismos ímpares, né, que a gente já tinha mencionado, então 1, 3, 5 e 7, é 1, 3, 5, 7, 9. A gente tem que o 3 pertence a B, porque 3 é um algarismo ímpar, em contrapartida 2, que é um algarismo par, não pertence a B. Lembra que esse elemento ele não pode estar entre chaves, a não ser, né, que ele apareça discriminado dentro do conjunto entre chaves. Enquanto que a relação de inclusão ela vai, né, então, ser estabelecida a partir das letras C ou C riscado, que representa para nós o está contido. Né? A gente lê como está contido ou não está contido. E é uma relação entre conjuntos. Então, se eu pegar P, né, como sendo o conjunto dos algarismos pares, né, quem são? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, a gente tem ali, né, 5 elementos para o conjunto P. A gente pode formar, né, então, um conjunto unitário com o 2, com o elemento 2, e daí o 2 deixa de ser elemento e passa a ser um subconjunto no momento que eu uso as chaves. Então, a relação muda, né, eu tenho que usar o C de estar contido. Então, o conjunto formado pelo elemento 2 é um subconjunto de P. O conjunto formado pelos elementos 2 e 4, né, é um subconjunto de P, enquanto que o conjunto formado pelos elementos 0, 1 e 2 não é um subconjunto de P. Né? Por quê? Porque 1 é um algarismo ímpar e não está lá dentro, né, do conjunto P. Vamos então para as nossas operações entre conjuntos. Então agora a gente sai dessa nossa zona de revisão, né, de relações entre elementos e conjuntos, né, de relações básicas, e a gente passa então para a nossa parte operatória, né,
como é que a gente pode, né, pegar um conjunto que possui uma quantidade de elementos, né, outro conjunto que possui outra quantidade de elementos, né, e operar entre esses conjuntos, né? Então, sendo a união uma dessas possibilidades de operação, né? Então, lembra que a união, o que que é? A união é uma reunião, né? Então, a gente vai reunir os elementos de todos os conjuntos, né, que a gente quer unir, desde que, né, a gente não repita elementos, né? Então, a gente vai estar usando a letrinha U para estar representando a nossa união, né? E vai ser o conjunto formado, então, né, por todos os elementos que pertencem a A ou a B, se eu estiver, né, unindo A com B. Se eu posso fazer uma união entre 3, 4, 5, né, ou mais conjuntos, né, sempre com essa mesma lógica, né, que a gente vai estar, então, formando, né, um novo conjunto, né, com a reunião dos elementos que pertencem tanto ao primeiro, ou ao segundo, ou ao terceiro, né, com essa ideia de que o ou, né, possibilita, né, então, o uso dos elementos de todos os conjuntos. Então, considerando que o A é o conjunto formado, né, pelos números primos menores que 10, então, olha, observa que agora eu estou usando primo menor que 10, né, não primo ímpar menor que 10. Então, estou dando a possibilidade do 2 surgir como elemento de A, né, diferente da outra situação. E B como sendo um algarismo ímpar, né, então a gente tem o 1, 3, o 5, o 7 e o 9. Se eu tentar unir o A com o B, eu vou estar criando um conjunto novo, que é o conjunto união, em que a gente vai ter todos os elementos de A e todos os elementos de B. No entanto, observa que a gente tem elementos que estão tanto em A quanto em B, né? Por exemplo, o 3 está em A e está em B, o 5 está em A e está em B, o 7 está em A e está em B. Então, a gente tem exatamente 3 elementos que estão tanto em A quanto em B. Na hora que eu for reunir esses dois conjuntos, eu não vou repetir esses elementos, né? Porque ele estando em A e estando em B, basta eu escrever uma única vez que eu vou estar representando ele, então, no conjunto união. Então, se a gente for observar, né, o conjunto A possui 4 elementos, o conjunto B possui 5 elementos, mas o conjunto união possui somente 6 elementos, né? Então, observa que não é a soma, né, aritmética entre o número de elementos de A e o número de elementos de B. Por quê? Porque existe uma repetição, e essa repetição tem que ser desconsiderada. Então, a gente pode, né, definir a união entre conjuntos, né, o número de elementos de uma união, como sendo o número de elementos de um conjunto, mais, pensando agora então numa adição, né, mais o número de elementos do segundo conjunto, só que eu tenho que excluir dessa soma quem? A interseção. Então, agora a gente já observa que o U invertido é uma interseção. E a gente vai definir daqui um pouquinho o que é a interseção, né? Mas a gente já pode adiantar. A interseção quem é, né? A interseção é aquele conjunto formado pelos elementos em comum. Então, aqueles elementos que estão tanto num conjunto quanto no outro, que no caso do nosso exemplo aqui seriam o 3, o 5 e o 7. Então, olha ali, por diagrama, se a gente for representar, a gente tem o conjunto A, em que eu tenho o 2, o 3, o 5 e o 7, e o conjunto B, ele intercepta o conjunto A, né, formando ali uma região central em que tem exatamente esses elementos que são a interseção, o 3, o 5 e o 7, ficando apenas do lado do B os elementos 1 e 9. Né? Depois a gente vai estudar também a operação que é a diferença, né, que representa exclusividade, né, aqueles elementos que são exclusivos de determinado conjunto, certo? Em intervalos, como é que a gente representa essa união, né? Então, agora pensando nos números reais. Então, se eu considerar o conjunto A agora como um intervalo, né? Então, x é um número real, ou seja, tem qualquer possibilidade, né, da gente trabalhar esse valor de x, desde que ele seja maior que menos 2. Então, olha só, eu estou usando a desigualdade, né, maior sem a possibilidade de ser igual. Então, lembra que o menos 2 não é uma possibilidade de x, né? Então, o x tem que ser maior que menos 2 e menor ou igual a 5. Então, o 5 é uma possibilidade. Então, tudo que tiver maior que menos 2 até o 5, incluindo o 5, é uma possibilidade para o x. Como eu estou trabalhando no conjunto dos reais, não tem como eu enumerar esses elementos, né? Então, a gente trabalha com a noção de intervalo. Olha lá, o A é um intervalo aberto em menos 2 e fechado em 5. Vamos definir o B.
O B quem é? São todos os números reais, tal que x é maior ou igual que π. Então, π é um número irracional, a gente aproxima ele para 3,14, né? Mas ele tem a sua representação decimal infinita, né? E não periódica. Então, a gente só tem esse parâmetro, né, de que x pode ser o π e qualquer valor maior do que π, né, indo para o infinito. Então, ele vai ser fechado em π, porque ele pode ser π, né, e aberto, né, até o infinito aberto. E eu defini aqui um terceiro conjunto C como sendo aqueles números reais, tal que x é menor do que menos 5 meios, né, ou, se quiser entender como um número decimal, menos 2,5. Vamos observar isso aqui, né, na nossa reta numérica. Então, olha como é que fica o A. O A fica um intervalo, bolinha aberta para o menos 2, né, porque o menos 2 é aberto, fechado em 5. Então, tudo que tiver entre menos 2 e 5, incluindo 5 e excluindo menos 2, é elemento de A. O B, fechado em π, indo para o infinito aberto. Então, tudo que for maior ou igual a π faz parte de B. Observa que o π, que é um elemento de B, ele pertence a A. Né? Por quê? Porque o 5 é o limite superior de A e o π é menor que 5. Né? O π é aproximadamente 3,14, então o π pertence a A. O 5 pertence a B. Por quê? Porque o B ele não tem um limite superior, ele tende ao infinito. Então, se o limite inferior dele é π, que é menor do que 5, 5 está dentro do B, ou seja, o 5 pertence a B. Né? Ó, 5 é um elemento, π é um elemento. O C, ele é quem? Ele é aquele intervalo que vem do menos infinito, né? E tem como limite superior o menos 5 meios, que não existe, né? Que não é elemento nem do B e nem do A. Observa que ele está fora dos intervalos A e B, né? Então, se eu vou tentar fazer a união entre o A, o B e o C, eu tenho que me atentar para isso, né? Quem são os elementos, né, que vão dar início a esse conjunto que vai ser a união, né? A reunião de todos os elementos. Tanto para um limite inferior quanto para um limite superior. Então, se eu estou usando o C como um conjunto que vai se reunir ao A e o B, ele vai vir desde o menos infinito até o menos 5 meios, ou seja, o C faz parte da união, obviamente. Agora, quando eu faço a união entre A e B, o que que tem, né? O A inicia antes do B, então a união vai iniciar no limite inferior do A, que é o menos 2 aberto, porque o menos 2 não faz parte do A. Então, não vai fazer parte da união, porque o B, né, inicia a partir de π. E ele vai até infinito, né? Por quê? Porque o B inicia em π, o A finaliza em 5. Então, a gente vai ter o limite superior sendo o do B, né, que é o infinito. Então, a gente tem aqui a união entre A, B e C como sendo a união entre os intervalos, porque não tem continuidade, ó. Vem do menos infinito para em 5 meios negativo, aberto, porque o menos 5 meios não faz parte. Daí a gente tem um intervalo em que não tem elemento, que é de menos 5 meios negativo até menos 2 negativo, e depois a gente passa a ter de novo, né, do menos 2 aberto até o infinito aberto. Então, a gente vai ter que esse conjunto união vai ser a união entre os intervalos de menos infinito aberto até menos 5 meios aberto, unido com de menos 2 aberto até infinito aberto. Ou a gente poderia escrever também, né, da seguinte forma: x é um número real, tal que x é menor que menos 5 meios, e daí a gente usa, né, a conjunção ou x é maior que menos 2, tá? Então, anota aí que quando a gente vai relacionar, né, com a união, quando a gente vai operar a união, a gente usa o ou, certo? Para estar, né, ligando conjuntos, tá? A interseção, o que que é, né? A interseção vai ser, então, aqueles elementos que são comuns, né? Então, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B, né? Então, tem que ter essa condição, ele tem que estar nos dois conjuntos, não é ou, é e agora. E a gente vai usar, né, o U ao contrário, né? Então, uma carinha triste para estar representando a nossa interseção. Então, pegando, né, os mesmos dois conjuntos, A e B, se eu quiser fazer a interseção entre A e B, olha só, a gente vai ter que a interseção, né, a gente já tinha comentado, são os algarismos ímpares, o 3, o 5 e o 7. Tomando, né, que a união, o número de elementos da união, né, poderia ser a soma do número de elementos dos conjuntos menos a interseção, se a gente isolar a interseção, a gente poderia criar aqui uma
equação, né, para obter o número de elementos da interseção, mas isso daqui é só para a gente estar ilustrando, né, que seria uma formulazinha aí. No diagrama, quem é a interseção? É aquela região, né, não necessariamente central, mas aqui ela está como uma região central, né, em que a gente vai ter os elementos que são comuns tanto ao A quanto ao B. Então, nesse nosso exemplo, fica aí o 3, o 5 e o 7. Em intervalos, como é que isso aqui vai se representar? Então, a gente tem o nosso intervalo A, que é de 2 aberto a 5 fechado, o nosso intervalo B, que é de π até infinito, e observa que a gente já tinha feito, né, a relação de que o π, que é um elemento de B, pertence a A, e que o 5, que é um elemento de A, pertence a B. Então, quem vai ser o intervalo comum entre A e B? É o intervalo que inicia em π e termina em 5. Porque de menos 2 até π só existe em A, e de 5 até infinito só existe em B. Então, a gente vai ter a interseção entre A e B como sendo um intervalo fechado em π até 5 fechado. Por que os dois são fechados, né? Porque o π pertence tanto a A quanto a B e o 5 pertence tanto a A quanto a B. Então, a gente tem ali um intervalo fechado de π a 5. Né? Se a gente incluir, então, nessa relação o conjunto C, que vem de menos infinito até menos 5 meios, olha o que vai acontecer ali. A gente tem que o conjunto C não possui nenhum elemento em comum, nem com o A, nem com o B. Então, obviamente, não vai ter nenhum elemento em comum também com a interseção entre A e B, né? Então, se a gente tentar fazer a interseção entre os três conjuntos, quem é que vai dar para nós? O conjunto vazio, certo? Então, a gente tem aí, né, a interseção como sendo aquele conjunto formado, né, pelos elementos que estão em A e em B. Então, ali, quando a gente vai representar por compreensão, a gente tem que usar a conjunção E, ao invés da conjunção O. Quem é a diferença, né? Então, a diferença é aquela operação que vai ser representada pelo símbolo do menos, o traço, então, né? Mas a gente não vai entender como uma subtração, né? Diferente da aritmética, a gente vai entender como sendo uma exclusividade, né? Então, é o conjunto formado por elementos que pertencem somente a um dos conjuntos. E esse um dos conjuntos é um conjunto específico, né? É o primeiro conjunto, né? Então, considerando os conjuntos A e B novamente, se a gente fizer A menos B, eu tenho que ler como quem são os elementos que pertencem somente a A, que estão somente a A, que são exclusivos do A, né? Lembrando que o 3, o 5 e o 7, eles estão em B. Então, quem é o único elemento que é exclusivo de A, né? É o 2. Ele está somente em A. Então, observa que a gente tem 4 elementos em A, 5 elementos em B, mas quando a gente faz, né, o número de elementos dessa diferença, a gente está falando, né, não é de uma subtração, né, é de uma exclusividade. Então, é aquela quantidade de elementos, né, que estão somente no primeiro conjunto, né, de referência. Se nós fizéssemos o B menos A, seria quem? Seria o 1 e o 9. Então, é aquela região achurada ali, né, de laranja, pintadinha de laranja, que está representando o A menos B. Mas se nós tivéssemos feito B menos o A, seria quem? Né? Seria para o lado direito. Então, a gente teria que pintar, né, o lado direito sem entrar, né, sem invadir a interseção. Né? Então, representando apenas os elementos 1 e 9. Em intervalos, olha como é que fica a diferença. A gente tem, então, o conjunto A, o conjunto B, os mesmos conjuntos que a gente já definiu, e fazendo, né, aquela nossa relação ali de quem é o intervalo comum, se eu pretendo fazer a diferença entre A e B, quem vai ser a diferença? Vai ser só aquele intervalo que está em A, que está contido em A, né? Então, quando eu uso a palavra intervalo, eu tenho que usar a relação está contido. Quando eu uso um elemento específico, eu tenho que usar a relação pertence. Então, do menos 2 aberto até o π aberto, está somente em A. Por que o π tem que ser aberto? Porque o π pertence a B também. Né? Então, ele não é exclusivo do A. Então, a gente tem que deixar esse limite como sendo um limite aberto. Né? Então, a gente vai relacionar a diferença entre A e B como sendo um intervalo aberto em menos 2 e aberto em π. Né? Ou a gente poderia usar as desigualdades também, né? Dizendo que são todos os números reais maiores que menos 2 e menores que π. Se eu pedir para vocês fazerem B menos o A, né? Então agora fazendo
aquilo que é exclusivo do B. Quem é que é exclusivo do B? É a partir do 5 até o infinito. Então, a gente vai ter, né, os valores que são maiores que 5. Lembrando que não pode ser fechado, porque o 5 pertence a A. Então, a gente estaria usando, né, a bolinha aberta e a desigualdade apenas maior. Por fim, galera, a gente chega então no nosso na nossa última operação entre conjuntos que a gente vai estar estudando, que é o produto cartesiano. E o produto cartesiano, então, né, da mesma forma como a multiplicação, a gente vai estar representando pela letrinha x. Né? E quem é o produto cartesiano? Né? Que nos faz lembrar, né, ou associar o nosso plano cartesiano. Né? O produto cartesiano é aquele conjunto formado, né, por todos os pares ordenados possíveis entre dois conjuntos, respeitando sempre quem é o meu conjunto de partida e meu conjunto de chegada. Então, no caso, o meu conjunto de partida é o primeiro conjunto que tiver na relação, e o meu conjunto de chegada é o segundo conjunto que tiver na relação. Então, se eu fizer A por B, A vezes B, no caso, mas a gente lê A por B, o meu conjunto de partida é o A, o meu conjunto de chegada é o B. Então, definindo o meu conjunto A e meu conjunto B como sendo os mesmos conjuntos que a gente já estudou, né? Quem é o produto cartesiano A por B? São todas as possibilidades de formação de pares a partir dos elementos dA. Então, ó, tem que ser os elementos dA. Então, com quem que o 2 pode formar um par? O 2 pode formar um par com o 1, com o 3, com o 5, com o 7, com o 9. Então, eu posso formar os pares 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9. Depois, a gente pode formar os pares a partir do B, a partir do 3, que é um segundo elemento de A. 3, 1, 3, 3, 3, 5, 3, 7, 3, 9. Depois, a gente forma os pares a partir do 5, que é o terceiro elemento de A. 5, 1, 5, 3, 5, 7, 5, 9 e assim por diante. Então, a gente tem, né, todas aquelas possibilidades de elementos do produto cartesiano, que agora os elementos são pares ordenados, né, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, até que a gente vai chegar, né, nas últimas possibilidades, que são as formações de elementos a partir do 7. Então, 7, 1, 7, 3, 7, 5, 7, 7 e o 7, 9, então, como último elemento possível. Quantos pares a gente vai obter? Se o A tem 4 elementos e o B tem 5 elementos, a gente tem, né, 4 vezes 5, né, 20 combinações possíveis aí, né, de formação de elementos. A gente tem 5 possibilidades para cada elemento de A, são 4 elementos, 4 vezes 5, 20. Então, essa é a lógica, né, para a gente estar obtendo o número de elementos de um produto cartesiano. Tá? Então, o número de elementos de um produto cartesiano é o produto entre o número de elementos dos conjuntos. Num plano cartesiano, se a gente fosse estabelecer um plano cartesiano, olha quem é o meu eixo horizontal. Meu eixo horizontal, né, que no plano cartesiano a gente reconhece como o eixo das abscissas, o eixo x, ele vai ser representado pelo meu conjunto de partida. Então, ali, né, eu coloquei, né, o 0, o 5, né, como referências, né, mas os elementos são o 2, o 3, o 5 e o 7. Observa que a gente tem, né, 4 colunas aparecendo ali, né, de bolinhas azuis, né. A primeira coluna é a coluna em que o A vale 2, a segunda coluna de bolinhas é a coluna em que o A vale 3, a terceira em que o A vale 5 e a quarta coluna em que o A vale 7. E a gente tem, né, se a gente fosse considerar uma matriz, né, algumas linhas, né, então, de baixo para cima, a primeira linha é a linha em que o B vale 1, né, então observa que o B agora é o meu eixo vertical, então o meu eixo vertical é o conjunto de chegada, né, representa o conjunto de chegada. A segunda linha de baixo para cima, então, representa os valores em que B assume o valor de 3. Então, a gente tem, ó, 20 pontos formados, né, nesse produto cartesiano. E por que são pontos, né? Porque a gente está trabalhando com conjuntos que são formados, né, por elementos, né? Então, a gente tem ali uma quantidade finita de elementos, né, e são enumeráveis, né? Então, a gente não tem um intervalo aqui, né? Se a gente tivesse um intervalo, que a gente estaria trabalhando com infinitas possibilidades, talvez a gente não conseguisse representar por pontos. Então, vamos justamente ver o que acontece no produto cartesiano de intervalos, né? Então, considerando o A como sendo o intervalo aberto de -2 a 5, e agora, né, eu considerei o B
né, diferente dos exemplos anteriores de intervalo, como sendo um intervalo, então, fechado de 3 a 5. Né? Não estou mais usando o π como referência para a gente poder entender ele aqui no nosso plano. Então, se eu for fazer o produto A por B, eu vou ter o A como sendo o eixo horizontal, o B como sendo o eixo vertical, e a gente tem os seguintes limites. No A eu tenho menos 2 até o 5, e no B eu tenho 3 até o 5. E vou criar aqui, então, né, as minhas ligações possíveis, né, em que a gente vai estar trabalhando com esses limites. Então, observa que o menos 2 ele vai formar um ponto com o 3 e vai formar um ponto com o 5. E todos os pontos que estiverem nessa vertical de 3 a 5, né, podem pertencer ao produto cartesiano. Da mesma forma, né, o valor 5 para o A, que está subindo na vertical, ele se conecta à linha do 3 e se conecta à linha do 5. Então, ele está formando, né, duas possibilidades de pontos. E todos os pontos que estiverem nessa vertical são possibilidades, né, de pertencer ao produto cartesiano. Então, observa que eu estou criando uma região, porque agora a gente tem infinitas possibilidades. E como a gente tem alguns limites que são fechados e outro que é aberto, que é o menos 2, né, a gente vai trabalhar com a ideia de pertencer ou não pertencer em uma linha contínua ou uma linha pontilhada. Então, observa que a gente tem na vertical ali o 5 como uma linha contínua. Por quê? Porque em A o 5 pertence. Então, essa coordenada, né, essa abscissa 5, ela vai estar presente em todos aqueles pontos que vão pertencer ao produto cartesiano. Da mesma forma, a gente tem, né, nas ordenadas, que é o eixo vertical, a gente tem o 3 e o 5 como limites, né, inferior e superior que pertencem, ou seja, é um intervalo fechado. Então, essas coordenadas vão existir, né, vão pertencer em todos os pontos do produto cartesiano. Agora, o que acontece? Existem valores que são infinitos valores, né, que o A contém, né, entre menos 2 e 5. Então, tem esse espaço vazio desse retângulo que foi criado, ele não pode ser vazio, porque o 1, por exemplo, faz parte do A, e o 4 faz parte do B. Né? E cadê o ponto 1 e 4, né, que não está ali? E assim como o 1 e o 4, existem outros infinitos pontos. Né? Então, a gente representa esse produto cartesiano em intervalos como uma região. Então, é a região compreendida, né, entre esses intervalos. Então, observa que o produto cartesiano de intervalos me gera um retângulo. Né? Eu coloquei aqui bolinhas fechadas, né, para esses vértices desse retângulo. Né? Então, o ponto 5 e 3 ele é fechado, porque o 5 é fechado no intervalo A e o 3 é fechado no intervalo B. Assim como o ponto 5 e 5 também é fechado. Em contrapartida, os vértices menos 2 e 3 e menos 2 e 5 são abertos. Por quê? Porque o menos 2 ele é um limite, né, aberto, então ele não pertence ao A. Então, os pontos, né, cuja abscissa valem menos 2, eles não pertencem ao produto cartesiano. Então, a bolinha naquele vértice é aberta e todo o lado ali, né, vertical ali, o lado esquerdo do retângulo, ele tem que ser descontínuo. Né? Então, ele não pode ser um risco fechado, certo? Ele ficou vazio, ele ficou aberto. Observa que dentro dessa perspectiva de eu criar uma região no meu plano cartesiano, eu poderia estar trabalhando então com uma parte dessa região. Então, o que é o retângulo aqui, né, em questão? O retângulo em questão é o produto cartesiano entre os intervalos. Então, nesse caso agora aqui, eu estou trabalhando com o produto cartesiano entre os intervalos menos 2 a 2, ambos fechados, e o meu conjunto de chegada, né, o meu conjunto B, é de menos 2 a 2 também. Então, peguei aqui dois intervalos iguais e estou estabelecendo o produto cartesiano entre eles. Agora, imagina que eu quisesse fazer uma reta. Essa reta, que está passando pela origem aí, ali, né, ela está indo do ponto menos 2 e menos 2 até o ponto 2 e 2. Né? Depois, em funções, vocês vão aprender essa função, né, essa equação da reta como sendo a identidade, né, ou a bissetriz dos quadrantes, né, ímpares. Então, a gente vai ter aqui essa reta como um conjunto, né? É um conjunto dentro do produto cartesiano que é formado por todos aqueles pares em que o valor de A é igual ao valor de B.
né? Ou seja, o valor da abscissa é igual ao valor da ordenada. Então, observa que a reta ela é um subconjunto do produto cartesiano, né? Que está sendo formado a partir de uma relação, a partir de uma lei, né? Uma lei que a gente vai chamar de lei matemática, né? Mas a partir de uma lógica de construção, né? Então, a gente tem que essa relação que eu vou chamar de R, o que ela é? Ela é um subconjunto do produto cartesiano AB, porque a reta é formada por infinitos pontos, né? Cada ponto é um elemento, é um par ordenado do produto cartesiano. Só que essa reta foi construída a partir, né, de uma lógica, de uma lei. Então, ela é um conjunto formado a partir do produto cartesiano, né, que se destaca de outros infinitas possibilidades de subconjuntos, né? Então, a gente tem que, dentro dessa perspectiva do plano cartesiano, o produto cartesiano, então R2 a gente entende como o plano cartesiano, né, de eixos reais, em que o A é o conjunto dos reais e o B é o conjunto dos reais. Mas dentro dessa perspectiva do plano cartesiano, o produto cartesiano é um subconjunto do plano cartesiano, né? Eu fiz um recorte. Quando eu desenhei esse retângulo azul, ele é um recorte do meu plano cartesiano, porque ele está limitado a menos 2 e 2 no eixo x e a menos 2 e 2 no eixo y. E quando eu penso a relação, o que é a relação que eu criei ali na forma de uma reta, né? É um subconjunto dentro do do produto cartesiano AB. Então, a gente tem as operações entre conjuntos, em que a gente pode criar um produto cartesiano, que me gera uma região. Então, se a gente fizer, por exemplo, o produto cartesiano do conjunto real com o próprio conjunto real, a gente cria o plano cartesiano. E dentro do plano cartesiano, a gente pode ter relações, que são subconjuntos desse produto cartesiano, né? Nesse caso, qual é a relação? É a relação em que o y é igual ao x, ou seja, o valor de b tem que ser igual ao valor de a. Né? Ou seja, eu criei uma lei matemática para estabelecer onde que o meu conjunto de partida vai chegar, né? Então, se eu pegar um elemento de partida, do conjunto de partida, ele tem que chegar exatamente num lugar, né? Então, eu estou criando aqui, né, uma ligação que vai ser estabelecida a partir de uma lei, né, que a gente chama de relação. Então, se eu pegar o 1, por exemplo, no A ali, que é o meu conjunto de partida, ele tem que me levar no 1. Se eu pegar o 0, tem que me levar no próprio 0, por isso que essa reta está cortando, né, na origem. Então, a gente tem que a relação vai ser definida como, né, os pares ordenados x e y que pertencem ao produto cartesiano AB. Então, eu estou definindo, né, ó, é uma relação de ordem, né? A primeira coordenada, que é x, ela pertence ao conjunto de partida, né, que é o A. A segunda coordenada, que é y, pertence ao conjunto de chegada, que é B. Então, estou estabelecendo que os pares ordenados vão se dar na ordem x, y, tal que o y, então, que vai estar no eixo vertical, que é o conjunto de chegada, tem que ser igual aos valores de x, que são os elementos do conjunto de partida. Se eu poderia criar uma outra relação, por exemplo, eu quero os pares ordenados que pertencem a esse produto cartesiano, ou seja, essa região azul do meu gráfico, tal que y ao quadrado é obtido a partir de 1 menos x ao quadrado. A gente não vai estudar isso no nosso curso, mas aqui a gente tem a equação de uma circunferência, né? Então, estaria ali desenhada uma circunferência. Parece uma elipse, né? Mas porque não tá em escala esse nosso gráfico aqui, né? A distância de menos 2 a 2 na horizontal, né? Ela não tem uma medida equivalente aqui à distância de menos 2 a 2 na vertical, né? Então, ficou mais achatadinha a nossa circunferência, mas é uma equação de uma circunferência. Então, a gente poderia ter outras relações, né, estabelecidas dentro desse mesmo produto cartesiano, né? Então, a gente tem que as relações são quem, né? Quem são as relações, né? Então, são subconjuntos de um produto cartesiano, no caso, a gente está usando aqui o R2, né, em que os elementos, né, ou seja, os pares ordenados x, y, são estabelecidos a partir de uma lei matemática. Então, a gente tem aqui mais alguns tipos de relação para estar ilustrando, né, essa nossa ideia de subconjunto de um produto cartesiano estabelecido a partir de uma lei matemática. Então, eu peguei aqui um conjunto de partida e chegada igual para os três casos, né? Vou criar três relações aqui. E todas essas relações, a gente vai ter o par ordenado xy pertencente, né, a todas as possibilidades de combinação entre A e B. Então, observa que o A tem 5 elementos e o B tem 5 elementos.
Então, a gente poderia ter 25 elementos pertencentes ao produto cartesiano AB, né? 5 elementos para o menos 2, 5 para o menos 1 e assim por diante, como a gente já fez. Mas eu quero fazer apenas as ligações em que o y, que pertence a B, né, seja formado a partir do dobro de x, que pertence ao A. Então, a primeira relação que eu chamei de R1, ela é estabelecida pela seguinte lei, y é igual a 2x. Então, se eu pegar o menos 2 vezes 2 dá menos 4, não me leva a ninguém no B. Mas se eu pegar o menos 1 vezes 2 dá menos 2, então ele me liga ao menos 2. Da mesma forma que o zero tem dobro, que é o próprio zero. O 1 me leva no 2, mas o 2 me levaria no 4, que não está em B. Então, dentro dessa primeira relação, eu só tive 3 elementos possíveis, que são os pares menos 1 e menos 2, 0 e 0, 1 e 2. A partir do momento que eu estabeleço uma relação, me surgem 2 novos conjuntos, que é o conjunto domínio e o conjunto imagem. O conjunto domínio de uma relação ele é formado por aqueles elementos do conjunto de partida que fazem parte da relação. Então, observa que o conjunto de partida é o A, que tem 5 elementos, mas faz parte do domínio apenas os elementos menos 1, 0 e 1. Assim como o conjunto imagem são aqueles elementos do conjunto de chegada que fazem parte da relação. Então, a gente tem como conjunto imagem da relação 1 apenas os elementos menos 2, 0 e 2. Mas o conjunto de chegada é o conjunto B, que tem 5 elementos. Então, a gente vai fazer essa análise para as outras duas situações. Olha no 2, a gente tem uma relação definida por y igual a x mais 1. Lembra que y pertence ao conjunto de chegada e x é o conjunto de partida. Então, a gente consegue fazer 4 ligações, ou seja, a relação 2 possui 4 elementos, menos 2 e menos 1 e 0, 0 e 1 e 1 e 2. A gente vai ter como domínio da relação 2 os elementos menos 2, menos 1, 0 e 1. E a gente vai ter como imagem da relação 2 os elementos menos 1, 0, 1 e 2. Por fim, eu criei uma relação em que y é o oposto de x. Né? Então, o menos 2 me leva no 2, o menos 1 no 1, o 0 no 0. 0 é neutro, né? No 1 no menos 1 e o 2 no menos 2. Então, quem é o domínio? O domínio é o próprio A. Então, a gente tem aqui uma relação em que o domínio dessa relação é o próprio conjunto de partida. E a imagem é o próprio conjunto de chegada. Isso vai ser importante para nós, porque quando a gente chegar nas funções, a gente vai ver que as funções são tipos específicos de relações em que algumas propriedades se verificam. E uma delas é essa, em que o domínio da relação tem que ser o próprio conjunto de partida. Pensando então um pouquinho nisso, né, nessas relações que se caracterizam, né, por essa peculiaridade de que o domínio é o próprio conjunto de partida, observa que a gente chega no campo das funções, que a partir de então vai ser o nosso estudo até o fim do nosso curso, né? O que é uma função? Uma função é uma relação. Então, lembra que a relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, a função é um tipo de relação, né? Então, a função ela vai ser aquele conjunto cujo domínio é o próprio conjunto de partida. Mas não só isso, né? Que cada elemento do domínio possua um único correspondente no nosso conjunto de chegada. A gente vai ver alguns exemplos dessa definição a partir de diagramas. Olha só. Se eu considerar a primeira relação y igual a 2x, né, considerando que o y pertence a B e o x pertence a A, a gente vai ter que menos 1 vai me levar no menos 2, o 0 vai me levar no 0 e o 1 vai me levar no 2. Ok, né? Eu não feri a definição de função. O que diz a definição de função? Né? Todos os elementos do conjunto de partida têm que fazer parte do domínio. Olha lá quem é o meu domínio. O meu domínio é menos 1, 0 e 1, que é igual ao meu conjunto A, que é igual ao meu conjunto de partida. E depois, na definição, a gente tem que cada correspondente tem que ser único. O que significa isso? Significa que o correspondente do menos 1 tem que ser diferente, só pode ser, aliás, tem que ser diferente não, só pode ser um único elemento no conjunto de chegada. Então, observa que o menos 1 só tem o menos 2. O 0 só tem o 0 como correspondente e o 1 só tem o 2 como correspondente. Isso é ser único, né? Então, a gente tem que a imagem vão ser quem? Vão ser os elementos menos 2, 0 e 2, e a gente pode, então, garantir que essa função, né,
que essa relação é uma função. E a gente representa da seguinte forma, né? F está sendo definida de A em B. Então, parte de A e chega em B. No meu segundo exemplo, eu peguei uma relação que y é o quadrado de x. Então, o quadrado de menos 1 me leva no 1. O quadrado do 0 me leva no 0. E o quadrado de 1 também me leva no 1. Então, eu também não estou ferindo a propriedade de que o meu conjunto de partida tem que ser o meu domínio. Porém, será que aqui eu tenho uma correspondência única? Vamos ver. O menos 1 me leva no 1. E o 1 também me leva no 1. Será que o 1 que pertence ao conjunto B, ele é o correspondente único do menos 1? Sim, ele é. Por mais que o menos 1 do A e o 1 do A cheguem no mesmo elemento de B, esse elemento de B é único para o menos 1 do A e ele é único para o 1 do A. O que não poderia era o quê? Sair duas flechinhas do menos 1. Daí significa que um elemento do domínio está se correspondendo com dois elementos da imagem. Então, essa questão do correspondente ser único, ele só diz respeito ao conjunto de partida, né? A gente só pode ter uma flecha saindo de cada elemento do meu conjunto de partida. Então, a gente tem aqui que a relação 2 também é uma função definida de A em B, cujo domínio é o A e a imagem são os elementos 0 e 1. A minha terceira relação, eu peço a raiz de x. Então, se eu faço a raiz do 0, me leva no 0. Se eu faço a raiz do 1, me leva no 1. Mas quando eu tento fazer a raiz quadrada, né, do menos 1, não me leva em nenhum correspondente do b. Por quê? Né? Porque a raiz quadrada de menos 1 não é um número real. E ali o conjunto do b está trabalhando, né, com valores inteiros, então não vai me levar a nenhum correspondente. Ou seja, né, a gente não tem uma função sendo definida a partir da relação 3. Por quê? Porque tem um elemento do conjunto de partida que não pertence ao domínio. Então, ficou um elemento do meu conjunto de partida sem correspondente. Então, esse é um caso de que a relação não caracteriza uma função. Vamos ver mais um caso, olha só. Aqui eu não coloquei valores, né? Só para a gente entender as ligações, tá? Então, se eu tenho uma ligação do primeiro elemento, né, do conjunto de partida ali, com um elemento do conjunto de chegada, e eu tenho duas ligações do segundo elemento, todos os elementos do conjunto de partida estão formando o domínio, estão formando o conjunto domínio. Porém, a correspondência daquele segundo elemento não é única, porque ele está me levando em dois elementos diferentes. Então, essa relação também não é uma função de A em B, porque a gente está ferindo a definição de que a correspondência tem que ser única para os elementos do conjunto de partida. Beleza, galera? Então, assim, ó, tendo esse conceito, né, de função definido, vamos analisar 3 situações de relações que são funções. Então, eu já estou definindo que elas são funções, né? Então, no primeiro caso, eu tenho aquela relação em que cada elemento do conjunto de partida se liga a um elemento diferente no conjunto de chegada. No segundo caso, eu tenho em que os meus elementos do conjunto de partida se ligam aos elementos do conjunto de chegada, não deixando nenhum elemento de fora do conjunto de chegada, enquanto que na primeira situação, né, ficou um elemento ali do conjunto B sem correspondente, né? Então, a gente tem 2 elementos em A, 3 em B, ficou um sem correspondência. Enquanto que no segundo, como o A tinha mais elementos que o B, né, 2 do A foram no B. Lembra que isso pode, né? Saindo uma flecha de cada elemento, caracteriza a função. E no último caso, o que eu tenho? Né? Eu tenho 3 elementos para A e 3 elementos para B, e cada um vai se ligar com 1. Então, aqui a gente tem, né, os tipos de funções, né, que a gente pode obter, né, e de que forma que elas vão se classificar, né, em relação a essas características. Então, no primeiro caso, a gente tem ali o A, que é o meu conjunto domínio, né? Em todos eles a gente tem, né, que o A é domínio, porque é uma função, já defini que é uma função, né? Então a gente pode chamar, né, que o A é domínio de todas essas funções. E uma vez que o A é domínio, porque a relação a gente já sabe que é função, a gente chama, né, o B, a gente passa a chamar o B não mais de conjunto de chegada, porque no momento que eu sei que aquela relação é uma função, o conjunto que está esperando os elementos do domínio, eles passam a caracterizar o contradomínio, né? Então, dentro de uma relação que eu já sei que é função,
a gente passa a caracterizar o B, né, como contradomínio. Então, a gente tem o A como sendo domínio de F e o B como sendo contradomínio de F. Né? Lembra que a imagem é o conjunto formado apenas pelos elementos do conjunto de chegada ou do contradomínio, se eu já sei que é uma função, né? Que pertencem, né, à relação, né? Que pertencem ali às correspondências. Então, ali no primeiro exemplo, o que eu tenho? Né? Eu tenho que cada valor do conjunto B, cada correspondente é diferente, né, para cada valor que eu pego diferente do conjunto A. A gente chama de f de x1. Né? O que é o f de x1? Né? É o valor em que o x1 me levou naquela função. Então, o primeiro quadradinho me levou no primeiro quadradinho de B, o segundo quadradinho me levou no segundo quadradinho de B. Então, quando a gente tem que essas correspondências são diferentes para elementos diferentes do conjunto de partida, a gente diz que a nossa função é injetora. Tá? Então, me leva sempre em correspondentes diferentes toda vez que eu pego um elemento diferente. No segundo exemplo, o que aconteceu? A gente teve o caso em que a imagem da função ela é o próprio contradomínio. Né? Então, nem sempre isso vai acontecer, porque não é uma definição de função. Né? A função só fala do conjunto de partida. O conjunto de partida tem que ser equivalente ao domínio da relação. E os elementos do conjunto de partida devem possuir uma única correspondência. Então, a gente não cita o conjunto de chegada. Então, quando a minha imagem é igual ao meu contradomínio, a gente caracteriza a função como sobrejetora. Tá? Em que a minha imagem, então, né, ela vai estar sendo igual, né, ela vai estar contemplando todos os elementos do conjunto de chegada. E no terceiro caso, o que acontece? Né? Eu tenho os dois primeiros casos num único. Então, eu tenho que cada elemento me leva num correspondente diferente e não sobra ninguém no contradomínio. Né? Ou seja, as imagens são distintas e para cada elemento do domínio e o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Então, a gente diz que ela é bijetora. E as funções que são bijetoras vão ser importantes para o nosso estudo de funções inversas. Né? Porque o que é inverter? Inverter uma função, né, é inverter o caminho. Né? Se eu estou fazendo de A para B, então eu quero fazer de B para A, eu quero fazer a inversão desse caminho. E nem sempre uma função que me leva de A para B se caracteriza por função fazendo a volta de B para A. O primeiro exemplo ali, em que a gente tem a função injetora, se a gente fizer a inversa, ela não vai ser uma função, né? Porque vai ficar um elemento do B sem flechar o conjunto A, ou seja, o B se torna o meu conjunto de partida, o A se torna o meu conjunto de chegada e vai ficar um elemento sem relação. Então, as funções, quando são bijetoras, elas admitem o caminho inverso. No plano cartesiano, como é que a gente pode reconhecer essas funções, né? E principalmente reconhecer quando não é função, né? Então, vamos pegar aqui algumas funções, né? Por exemplo, uma curva aqui que me lembra a parábola, né? Que é a função quadrática que a gente vai estar vendo aí na próxima aula ou nas próximas aulas, né? Ou uma reta, né? Ou uma função, a reta é uma função do primeiro grau, né? Uma função afim. A reta que tem inclinação, né, galera? Ou então uma curva que lembra ali uma função polinomial do terceiro grau. Né? Como é que eu sei que elas são funções? Né? Então, para a gente poder estabelecer no plano cartesiano, né, quando a gente tem esses gráficos, né, qual deles representam funções ou não, eu vou colocar aqui um gráfico, né, de uma equação que não é uma função, que é o caso, né, do círculo, da circunferência. Então, para a gente, no plano cartesiano, estabelecer, né, se aquele gráfico está representando ou não uma função, uma das coisas que a gente pode fazer, uma técnica que a gente pode fazer, são retas verticais. Então, eu vou traçar retas verticais e vou observar se essas retas verticais elas interceptam o gráfico que eu quero analisar em um ponto ou em mais de um ponto. Porque se ele interceptar em mais de um ponto, vai descaracterizar o conceito de função. Porque o que significa cortar um gráfico em mais de um ponto quando a reta é vertical? Significa que um mesmo x vai ter dois ou mais correspondentes, que é o caso lá da circunferência. Olha lá para a circunferência. Tem dois pontos em que a minha linha vertical, né, intercepta a circunferência, ou seja, tem um x, um único x com duas correspondências, né, no conjunto de chegada, ou seja, seria o caso, né, daquele diagrama que sai duas flechas do mesmo elemento no conjunto de partida. Logo, aquela circunferência ou aquela elipse não é uma função.
Tá? Quais os tipos de função que a gente vai estar estudando nesse nosso curso, né? Então, a gente vai estar estudando as funções que a gente reconhece, né, como função afim, né, as funções do primeiro grau, as funções quadráticas, então as funções do primeiro grau são retas, as funções quadráticas, né, são parábolas, a gente vai estar estudando as funções trigonométricas, né, algumas delas, né, são representadas pela senoide, vocês vão estar vendo isso lá nas trigonométricas. A gente vai estar estudando as funções modulares, o que acontece quando eu coloco módulo numa função, as funções exponenciais, as funções logarítmicas. Então, a partir da nossa próxima aula, galera, a gente vai entrar nesse universo das funções, né, que vai ser a base de estudo do nosso cálculo, beleza? Eu espero que essa nossa aula de hoje, então, tenha feito aí, né, trazido, né, uma boa revisão para vocês, um bom reforço, né, dessa parte de conjuntos, que é base para o nosso estudo de funções, né, e de algumas coisas que são próprias, né, das funções, que a gente já deu um início hoje, né, mas que a gente vai reforçar a partir das próximas aulas. Vamos para aquelas nossas duas questões, a questão da EFON e a questão da URGS. Então, a primeira questãozinha da EFON, ela fala o seguinte, ó, é uma questão de verdadeiro ou falso. Então, dados os conjuntos A, formado pelos elementos 0, 7 e 1, e B, formado pelos elementos x, y e 1. E ele diz, se A é igual a B, né? A gente não viu igualdade de conjuntos, mas quando é que dois conjuntos vão ser iguais, né? Quando todos os elementos de um conjunto forem igual aos elementos do outro conjunto. Só que o fato de eu escrever num conjunto 1 e 2, ou no outro conjunto 2 e 1, não torna esses conjuntos diferentes, né? Porque os elementos precisam ser iguais. Eles não precisam estar na mesma ordem, eles só têm que ser iguais. Então ele diz aqui, podemos afirmar que x é igual a 0 e y é igual a 7. Mas por que ele está afirmando isso? Porque ele quer que a gente acredite que o x obrigatoriamente tem que ser igual ao primeiro elemento do conjunto A, né? O x pertence a B. Mas não, o x poderia ser 7 e o y poderia ser 0, tranquilamente, e o A continuaria sendo igual a B. Então, essa primeira é falsa. A segunda afirmação fala o seguinte, um conjunto A tem alfa elementos e beta subconjuntos. Então, a gente já viu, né, como é que a gente determina o número de subconjuntos. E um conjunto B tem 3 elementos a mais que A. Então, vamos lá. O beta, que é o número de subconjuntos, tem que ser 2 elevado na alfa, né? Lembra como é que é o número de subconjuntos? É 2 elevado no número de elementos daquele conjunto, né? É aquela questão de pertence ou não pertence, duas possibilidades por elemento. Então, a gente tem aqui 2 elevado na alfa. Ou seja, se o B, que é o conjunto, né, que tem 3 elementos a mais que A, então o número de elementos de B tem que ser alfa mais 3. Quando eu faço um número de subconjuntos de B, eu tenho que fazer o número de elementos do conjunto das partes de B, que é 2 elevado na alfa mais 3. Só que 2 elevado na alfa mais 3, vamos entender isso. Por que 2 elevado na alfa mais 3? Porque alfa mais 3 é o número de elementos de B. Só que 2 elevado na alfa mais 3 é uma potência cujo expoente tem uma soma. Então, isso aqui é uma propriedade da potência, né? No produto de potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, observa que ali tem uma soma de expoentes que eu posso desfazer num produto de potências de mesma base, ou seja, 2 na alfa vezes 2 na 3. 2 na 3 é 8. Então, isso aqui ficaria 8 vezes 2 na alfa, né? 8 vezes beta, e não 3 beta. Ou seja, seria 8 vezes o número de subconjuntos, né, de A. Então, é falso, porque ele está dizendo que são 3, né? Tenta fazer esse exercício, né? Tanto esse quanto o da URGS, né? Tentem primeiro fazer, façam uma leitura, né? Podem pausar o vídeo. E daí depois vocês, né, escutem, né, a explicação, né. A terceira afirmação diz o seguinte, sejam os conjuntos A, 1, 2, 3 e 4, e C, 1 e 2, o conjunto B, tal que a interseção de B com C é 1, e a união de B com C é A. O conjunto B, tal que a interseção de B com C é 1 e a união de B com C é A. Então, B é 2, 3, 4. Vamos ver, ele está falando primeiro que a interseção de B e C é 1. E C é 1 e 2, né? Então, a gente tem o 1 ali, fiz aqui um diagrama de conjuntos. A gente tem o 1 ali na região de interseção, né? E o 2 exclusivo do C, né? Por que tem que ser exclusivo do C? Porque
não faz parte da interseção com B, né? Então ele não existe em B. Só que ele fala que a união entre B e C é o A. Quem é o A? O A é o 1, 2, o 3 e o 4. O 1 e o 2 já existem em C. Então quem é que tem que estar em B? Tem que estar em B o 3 e 4, né? Por quê? Porque a interseção entre B e C é só o 1. Então o B tem que ser 1, 3 e 4 e não 2, 3 e 4 também é falso. A gente já poderia responder essa questão, né? Letra E é a única que traz 3 alternativas falsas. Mas vamos para a última. A última diz que o A é 2, 3, 4 e o B é 3, 4, 5, 6. E que a relação binária R de A em B, tal que R são os pares ordenados x e y, pertencentes então ao produto cartesiano A por B, tal que x divide y. Então, o elemento x que pertence a A tem que dividir o elemento que pertence a B, né? Então, vamos ver quem é o conjunto R. O 2, quem é que o 2 que pertence a A divide em B, né? Ele divide o 4 e divide o 6. Então, a gente tem os pares 2 e 4, 2 e 6. O 3 divide ele próprio, que existe em B, e divide o 6. Então, o 3 divide o 3 e divide o 6, e o 4 divide ele próprio. Então, a gente tem 5 elementos, ó, o 2 e 4, o 2 e 6, o 3, 3, o 3, 6 e o 4, 4. Tá? Qual é a lei ali, matemática? Y tem que ser dividido por x. Dito isso, o que ele diz? Ele diz que a relação inversa de R é uma função sobrejetora. O que é a relação inversa de R? É fazer a volta, né? Então, eu vou trocar o conjunto de partida com o conjunto de chegada. A gente representa o inverso com expoente negativo menos 1. Então, coloquei ali R na menos 1 e troquei as coordenadas, né? Aquilo que era Y virou X, aquilo que era X virou Y. Então, a gente tem os elementos 4 e 2, 6 e 2, 3, 3, 6, 3, 4 e 4, tá? Só fiz uma inversão. Só que o que acontece? Ele está afirmando que isso é uma função sobrejetora. Só que isso nem função é, né? Por que não é função isso? Porque no momento que eu faço a volta, olha o que acontece. O 4, ele é conjunto de partida em 2 elementos, né? Então, seria aquele caso de 2 flechas saindo do 4. Então, isso não caracteriza a função. Então, é falso porque não é função. Todas as alternativas são falsas, gabarito letra E. E a nossa última questão, questãozinha da URGS, também falando de conjuntos, ela diz o seguinte: em uma escola, sabe-se que 2/5 dos estudantes gostam de praticar somente o esporte A. Lembra quem é o somente? O somente é a exclusividade, né? Então, a gente está falando aqui de A menos B, se tiver só 2 conjuntos, né? Vamos continuar lendo. 1/3 dos estudantes gostam de praticar somente o B. Então, 1/3 é B menos A, né? Somente B, exclusivo do B. E 1/6 dos estudantes gostam de praticar os esportes A e B. Então, vamos fazer o nosso diagrama. Quem é o somente A, né? Exclusivo do A? É 2/5. Significa que 1/3, que é somente B, tem que estar do outro lado, do lado direito. E no meio, que é a interseção, a gente vai colocar 1/6. Né? Então, a gente vai ter aqui a fração que representa a quantidade de estudantes dessa escola que não praticam o esporte A e nem praticam o esporte B, vai ser dado a partir daquele total que praticam algum esporte, né? Então, ao somar as 3 frações, a gente vai ter a quantidade de estudantes que praticam esportes, né? Então, a gente vai fazer 2/5 mais 1/6 mais 1/3. MMC entre 5, 6 e 3 é 30. Então, fazendo MMC, a gente chega na fração 27/30. Se 27/30 de uma quantidade que eu não sei quanto é praticam esportes, como é que eu defino aqueles que não praticam esportes? A gente pensa assim, eu não sei quantos são no total, então a gente faz 100% menos 27/30. Lembra que uma fração ela gera um valor, né, pode ser decimal ou inteiro, mas que a gente pode representar na forma percentual, né? E 100%, quem é? 100 sobre 100 é uma fração. E 100 sobre 100 é 1. Então, a gente tem aqui a diferença de 1 menos 27/30. MMC é 30, vai ficar 30 menos 27, que dá 3/30, que é equivalente a 1/10. Então, tá aí as nossas 2 questões, né? Fica a nossa aulinha de hoje, conjuntos e operações. Espero que tenha ajudado vocês. A nossa próxima aula, então, a partir da nossa aula 6, a gente entra no estudo das funções, né, propriamente. Função afim, função quadrática e assim por diante. E eu espero que a nossa aula de hoje, então, tenha, né, trazido aí uma boa revisão para vocês e
que vocês possam então entrar no estudo das funções aí com bastante base. Beleza, galera? Obrigado pela aula, uma boa semana e até a próxima aula.